Ouvintes da Rádio Alto Minho, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, neste mês de março, comigo e com a Maria do Céu, comigo Fernando Serrão e a Maria do Céu, sobretudo com a Maria do Céu. E o tema de hoje, que vamos encetar, chama-se Reflexões para tornar-se uma pessoa melhor. E vamos aqui fazer também uma interligação com o tema abordado na última edição, que tinha a ver com as cicatrizes. Olá, ouvintes, espero que estejam bem. Esperamos que aproveitem o tempo para descansar, para estar em família, para fazer alguma coisa que faz sentido, que não seja aquilo que nós fazemos todos os dias, e nós temos que criar ambientes diferentes para não nos aborrecermos e para tentarmos viver com o máximo de bem-estar connosco e com os outros. Nós fizemos um programa sobre as cicatrizes e a importância de nós arregaçarmos as mangas, literalmente, assumirmos as nossas feridas, curá-las, ou pedir ajuda para as curar e seguir em frente, não com a vergonha de termos caído, mas com o privilégio de termos caído e de nos termos conseguido levantar e sermos um bocadinho melhores a partir daquilo que fomos aprendendo pelo caminho. Vocês não se esqueçam, e nós dizemos isso há muitos anos, que nós vemos todos os fracassos da nossa vida como falhanços, como coisas que nos tiram o autovalor, autoconfiança, autoestima e até mesmo o nosso propósito e a nossa missão aqui e por aí fora. Quando nós devíamos pegar em todas as coisas que falham como lições extraordinárias que nos ajudaram a sermos melhores, porque ficamos melhores, a deitarmos o lixo fora, que é um bocadinho que nós vamos falar hoje, e aproveitarmos essas coisas como motores, interruptores de aprendizagem, motores para ligarmos o nosso chip para escolhermos o bem-estar, para conseguirmos vermos-nos livre do drama, daquelas coisas que aconteceram ontem, há um mês, há 2 meses, e que são más, e que humanamente são péssimas. Mas nós temos que escolher outra versão, e outra versão é vivermos o melhor possível, sem estarmos à espera que um dia que a vida nos presenteie com algo complicado e que nós, nesse dia, sintamos que perdemos a nossa vida com disparates, com autocrítica, com situações, quando até tínhamos uma boa vida. Por isso, queridos ouvintes, muitas vezes as pessoas até dizem, o momento de inspiração, tentando para se falar, estamos há quantos anos, Fernando? Estamos há 7 anos. Há 7 anos. É uma vida, mas o nosso objetivo é só que vocês percebam e que sintam que têm imensas possibilidades para viver uma vida melhor, para viver uma vida com bem-estar e para sermos melhores, porque é nesta vida de sermos um bocadinho melhores que nós, quando vamos para a cama, ficamos mais tranquilos. É claro, ouvinte, que para si isto pode não fazer sentido nenhum, até porque não tem fé, porque acredita que a vida depende de si, que não acredita no universo, nem na energia, nem nas pessoas e que está só por si. Isso é o seu caminho e eu acho que se sente feliz, acho que deve continuar. Isto não são regras, não são leis absolutas. São reflexões. São só reflexões que até o podem ajudar a pensar, querido ouvinte, que está no bom caminho e por isso nós ficamos super felizes por isso. Muito bem, Maria José, vamos avançar com uma das reflexões que temos hoje no alinhamento do programa e que, de resto, é uma coisa também já muito falada aqui, como eu dizia há pouco, sempre são 7 anos, em que já muita coisa foi falada, mas é uma das que eu prefiro, porque é uma realidade, embora muitas vezes a maioria das pessoas ache que não, que é o facto de nós não controlarmos muitas das situações da nossa vida e tentarmos ao mesmo tempo fazê-lo. É verdade. Isso é um desgaste. É um desgaste muito grande e isto tem muito a ver com aquilo que eu disse até agora. E neste desgaste, nós temos que perceber o que é que está ao nosso alcance fazer para mudar alguma coisa e o que é completamente indiferente à nossa vontade. Porque há situações que nos fogem completamente ao controle, à vontade. As coisas são o que são. E nós temos que aprender a lidar com esses 2 tipos de problemas, com 2 tipos de situações e ver aquelas que estão fora do nosso âmbito, de fazermos qualquer coisa da nossa vontade, da nossa disponibilidade, da nossa força, do nosso caráter, porque acontece. Então essas, queridos ouvintes, imediatamente têm que ser colocadas de lado. Não vale a pena sequer pensar nelas. As outras têm que pensar o que é que você não importa. Digamos assim, isto é o que dizem muitos professores, eu sei que isto é difícil, não importa muito o que aconteceu até aí
Importa perceber como é que você lida com isso e o que é que você pode fazer para mudar. Eu sei que com problemas vem sempre uma história e vem sempre situações de dor, de decepção e por aí fora, mas você tem que perceber, no fundo, que se você conseguir arranjar uma solução para um problema, ele vai deixar de atormentar. E a história que o acompanhou não é a sua história, porque você só tem uma história a partir do momento em que dá tempo de antena, literalmente. E eu acho que nós damos demasiado tempo de antena a situações que não são nossas, acabam por interferir na nossa vida, porque às vezes estão com pessoas ao nosso lado, mas nós temos que perceber que não podemos carregar o lixo das outras pessoas. O que nós podemos fazer é criar situações, criar soluções para um problema e deixar o que está fora do nosso controle, porque aquilo que aconteceu agora, neste momento, já é passado. Então eu só me posso preocupar com o próximo item que vou falar a seguir. Muito bem. E já agora avanço com mais uma reflexão para o programa de hoje, e que também é interessante, embora não tenhamos falado muito dela ao longo dos programas, esta ao contrário da anterior, que tem a ver com o respeito e essa interligação com a convivência que nós fazemos, e que tem a ver também com o facto de que as pessoas são todas diferentes e nós gostamos sempre de encontrar no outro a nossa imagem e semelhança, não é? E partimos daí muitas vezes para os juízos de valor e para os julgamentos. Isto é um assunto muito complicado. Muito complicado. E muito na ordem do dia também. Porque nós temos tantos estereótipos na nossa cabeça que nós queremos colar-nos a eles e depois exigimos que as pessoas que estão ao nosso lado que se colem também a uma ideia que nós temos, que muitas vezes é uma ilusão. E eu, para esta questão do respeito e da aceitação e da inclusão e dessas coisas, porque não se esqueçam que todos os seres humanos têm a sua razão, têm a sua vida, têm a sua história. Por muito que nós queiramos fazer, nós falamos no último programa, há coisas que estão fora do nosso controle, que é mudar o outro. E então o que nós podemos fazer, acho que para tudo na vida, e há pessoas que ficam um bocado chocadas com aquilo que eu vou dizer a seguir, mas é verdade, para tudo na vida há regras. E se nós as conhecermos, por muito exigentes e até abusivas, ou se nós conhecemos as regras antes, nós podemos escolher seguir ou não seguir. A partir do momento em que as seguimos, eu acho que é fantástico, porque é uma zona de conforto, nós sabemos até onde nós podemos ir. Mas esta base parte sempre de um pressuposto extraordinário, que é aceitar-se a si próprio. A partir do momento em que você se aceita a si próprio, você vai perceber que o respeito que você quer que os outros tenham de si, você vai dar aos outros também. E isto muda radicalmente a forma de você se relacionar com os outros e consigo mesmo, porque acima de tudo, você aceita-se como é, conhece os seus pontos fracos, conhece os seus pontos fortes, não quer ser perfeito, porque a perfeição é ridícula, não existe. A perfeição é só você perceber que no fundo é um ser humano que está a fazer uma caminhada e que ao longo da sua caminhada você vai contando o bem-estar que vai semeando. Porque isso é que é fantástico no meio desta história. E daí parte-se mais facilmente depois para a tolerância e para a empatia. Eu acho, queridos ouvintes, que a tolerância e a empatia é algo que nós vamos ter que falar muitas mais vezes no programa. Nós vivemos um momento em que é suposto sermos tolerantes, é suposto nós sermos empáticos, mas na vida real, cada vez mais, nós estamos na nossa concha. Cada um está na sua vida e os afetos, as emoções, tudo bem, que estamos num momento em que isso não pode ser demonstrado, mas há muitas formas de o fazer que não seja um abraço, e há muitas formas de nós sermos compassivos e empáticos por uma palavra, por um sorriso, por um bom dia, uma boa tarde. Mas a mim choca-me um bocadinho a falta de compaixão e por consequência, a falta de empatia que nós temos com as situações que acontecem à nossa volta. Porquê? Porque não temos nada a ver com isso, porque estamos longe e não podemos fazer nada. Ou seja, nós temos imensas desculpas para justificarmos a nós próprios que estamos a ter uma atitude fantástica, porque não estamos perto, porque não podemos ir e porque cada qual tem a sua vida e nós não somos ninguém para mudar. Mas, queridos ouvintes, nós temos que perceber que às vezes uma palavra amiga muda tanto. Uma pessoa cai, caiu, pronto, tem que ir para o hospital, mas não custa nada perguntar, mas precisa de alguma coisa? E como é que foi? Dar um bocado de valor,
um bocadinho, não é nós ficarmos com a dor dos outros, mas sentirmos empatia por aquilo que a pessoa sofreu. Porque nós, um dia, acontece-nos alguma coisa e andamos aqui à nossa volta e toda a gente se desliga, porque não querem saber. E eu acho que esta questão do Covid e esta questão de não podemos demonstrar as nossas emoções levou-nos para um caminho de um afastamento social e de um afastamento emocional acerca da vida. E a vida, há coisas boas e coisas más, há pessoas doentes, há pessoas que precisam de uma palavra amiga. E eu digo muitas vezes, e acho que falámos também no último programa, nós deveríamos tentar calçar o sapato do outro. E a partir do momento em que calçamos o sapato do outro, nós vamos perceber e até nos vamos silenciar mais e até vamos agradecer muito mais e até vamos perdoar indiscutivelmente muito mais também. Porquê? Porque nós conseguimos calçar o sapato do outro. E isto é o princípio da empatia e da tolerância. Experienciamos a outra vida. Não é ficar com a dor dos outros, mas percebermos... Através da experiência. Sim, mas percebermos que a dor existe, que há pessoas que sofrem e que nós não podemos fazer nada, mas se nós pudermos, ou com uma música, ou com uma piada, ou com qualquer outra coisa, reduzir, minimizar, provocar um sorriso na pessoa que até está mal, ouça, é a coisa mais fantástica que podemos fazer. A empatia é uma das coisas que nós temos que falar mesmo muito neste programa. E uma das reflexões mais importantes dentro destas todas que falámos no programa de hoje tem a ver com aquelas que vêm do nosso interior, que também já por diversas vezes abordámos aqui, que é escutar a voz que vem de dentro. Mas nós aqui nesta voz, e vamos nos repetir, e acho que falámos muito no outro programa, que é, nós quando damos valor e muito espaço aos dramas, às notícias negativas, à fatalidade, à lei de Murphy, quando nós... Isso às vezes parece que nos seduz, não é? Não é? Porque há pessoas que não têm... Isto não é um juízo de valor, mas há pessoas que gostam de ver a CM todos os dias. Pronto. E eu prefiro ver, por exemplo, o Jimmy Kimmel ou qualquer coisa assim. Eu gosto de ver programas que até talvez me alertem para outras coisas ou então que me façam sorrir. Porque é mesmo. Eu não vou ver dramas porque eu nem quero dramas. Eu não quero que se faça uma história de 5 ou 6 horas de alguma coisa que até nem tem muito interesse. Mas isto é uma questão de cada pessoa. Nós temos que, nesta questão de tentar ver uma coisa melhor, nós temos que ter a escolha de o fazer. Porque o drama e leva-nos para dramas, não tira-nos daquele registro da esperança. E é assim, a esperança não é algo que envolva fé. A esperança é acreditar que há situações más, mas que elas podem mudar, é acreditar que há pessoas, há seres humanos mesmo bons e que até fazem tudo para melhorar a vida dos outros. Não é pormos toda a parte negativa e toda a parte de fatalidade que não melhora nada a nossa vida, e eu acho que nós também deveríamos pensar um bocadinho nisso. E basta muitas vezes meditar e escutar a nossa voz interior para chegar a esse ponto. E a nossa voz interior... E isto tem muito a ver com muito que nós falamos também nos programas, que nós, mediante tudo aquilo que eu referi até agora, nós damos muito espaço para que a nossa mente negativa, a nossa história negativa, as nossas emoções negativas façam uma história, um verdadeiro romance dramático, pior que Shakespeare, queridos ouvintes. É verdade. Porquê? Porque nós temos as premonições e nós falamos tanto nisso. Eu acho que desde o primeiro programa que nós falamos nas premonições. Falamos nas premonições quase a 100% negativas e que nós continuamos a dar valor. Por isso nós temos que diferenciar entre a voz interior que nos leva para o negativo, que nos impede até de dar um passo, que nos leva à história que aconteceu ontem, há um mês atrás, há 2 meses atrás. É má? Claro que é, querido ouvinte, mas você hoje está diferente. Você hoje sabe que aconteceu essa história e você hoje sabe que quer estar melhor. Por isso, faça um esforço para estar melhor. Isto é um processo toda a vida. Nós temos que fazer isso todos os dias. Não é uma lei, não há uma fórmula que você se faz isto, vai ter isto. Não, isto é um processo que envolve a si a todo momento. A nossa voz interior que nós estamos a falar é aquela que realmente nos ajuda
é uma voz que não é fatalista, é uma voz que não diz vai acontecer isto. Não, é uma voz que dá uma sensação de conforto, de bem-estar, de certeza e confiança que nos ultrapassa. E isto é que se tem que descobrir. E que é nossa. E que é nossa. E o que é nossa? E então pergunto assim, mas como é que é essa voz? O mais surpreendente é que é nossa e muitas vezes nós não ouvimos, não é? Não ouvimos porque ao mesmo tempo é tão nossa e ao mesmo tempo dá-nos tanto conforto que nós nem acreditamos, porque é tão simples, tão fácil. Então vamos procurar o drama, porque o drama até é muito trabalhado, rebuscado. E isto, queridos ouvintes, é verdade. Por isso, esta voz interior, e se me perguntar o que é esta voz interior? Para as pessoas que não têm fé e que não acreditam nestas coisas e que nós estamos aqui, morremos e pronto, ok, tudo bem. Para aquelas pessoas como eu que acreditam que nós temos uma missão e que há algo que pode ser o universo, pode ser o que quer que seja, no fundo, que dá energia, pode ser o sol, aquilo que você quiser. Há algo que sabe o que é que nós somos de verdade. E este algo que sabe o que nós somos de verdade coloca uma semente dentro de nós, entre aspas, e esta semente vai-se revelando. Esta semente é só a nossa expressão excelente, é o nosso ser excelente, que em momentos de crise nos dá aquele conforto, que nos dá certeza e que não dá tragédia, que não dá fatalidade, mas dá certeza e confiança, dá fé de que nós poderemos ultrapassar os desafios, que as coisas vão correr bem ou não vão correr bem, mas que dentro das coisas que correm mal, nós temos uma paz que essa voz nos dá. Eu acho que todos nós devíamos trabalhar nessa voz. Muito vale bem. Mesmo a pena. E agora aqui um desafio, Maria do Céu, que então é analisarmos aqui a dicotomia entre a fé e o medo. Duas coisas que existem dentro de nós, mas que estão desequilibradas. A fé tem a ver com tudo aquilo que nós estamos a dizer. A fé não... queridos ouvintes, eu acho que a ideia mais fantástica sobre a fé é algo que não se vê, mas que existe. O medo ouvintes, também, só que o medo muitas vezes não nos deixa ir atrás dos sonhos. Dos sonhos ou de qualquer coisa que queiramos concretizar, não é? A fé, e pode ser a fé, não tem que ser a fé numa religião, não tem que ser a fé numa divindade, sim. Não tem que ser... mas, fé em sentido lato. Não é? Sim, é fé na nossa capacidade de nós fazermos a nossa parte, e se fizermos a nossa parte, vai correr bem. Porque nós não a fazemos. Nós queremos muito, mas não nos dedicamos sequer 10% àquilo que faz mesmo sentido para nós. E se nós dedicássemos 10, 20%, ou um baby step todos os dias, nós conseguiríamos chegar lá, por mais que não seja viver uma vida com a certeza de que estamos a fazer o melhor, que estamos a aproveitar bem as coisas e que tudo faz sentido. E porquê é que temos medo? Porquê é que temos medo, Maria do Céu? O medo, por exemplo, uma criança não tem medo. Uma criança pode cair, pode magoar-se. Não tem a noção do perigo. Mas, sim, mas não fica com aquela noção do medo de não tentar. E eu acho que a ideia mais fantástica é quando os bebés começam a andar, caem tantas vezes, podem magoar, podem partir a cabeça. Mas eles têm fé que vão conseguir, não é? Não, eles não têm fé, eles têm a certeza que é o caminho certo. Exatamente. Pronto, mesmo que caiam. Mesmo que caiam, porque é o caminho certo. E isto também não é dar uma ideia derrotista da vida, que na vida vamos cair, mas dar uma ideia extraordinária do que muitas vezes nós encontramos sentido nas quedas. E o que nós temos que mudar é os termos. E quando nós não conseguimos lidar com a dor e com as decepções, nós devemos pedir ajuda para desmistificar, para ver outra perspectiva, para ver outra ideia, para ver outro plano, porque na verdade nós ficamos tão agarrados a tudo que corre mal na nossa vida que nos deixamos orientar, ou que deixamos que todos os passos sejam orientados por tudo que correu mal, e somos incapazes de tirar as coisas fantásticas que aconteceram por um acontecimento, uma situação, seja aquilo que for. E eu acho que é esta interpretação do medo e da fé que nós acabamos por conquistar um equilíbrio e uma harmonia muito grande na nossa vida, sem delírios nem ilusões,
com estereótipos, com tudo, mas com os pés bem assentes naquilo que nós somos, na voz interior, naquilo que somos capazes, porque acima de tudo nós não damos um voto de confiança a nós próprios, nós damos votos de confiança a toda a gente, até, sei lá, a coisas e a situações e a pessoas que nós não conhecemos, mas não damos o mesmo voto de confiança a nós próprios, e acho que deveríamos pensar mais nisso, e eu acho que isto é todos os dias um bocadinho, não é fazer grandes mudanças, mas é todos os dias fazer algo que nos leve a isso. Pode passar por ouvir uma música do seu passado que faz sorrir, pode ser pimba, mas é uma música que o faz sorrir, que é trocar a CM ou trocar qualquer notícia desagradável e complicada por National Geographic, o canal da Odisseia, sei lá, ver outras coisas, ver outras ideias, ou até perceber como que você pode contribuir para haver menos desperdícios de alimentos, e que você até pode dar um bocadinho do seu dinheiro ao World Food Program, por exemplo, coisas assim, e que não custam nada, e que assim nós sentimos que fazemos parte de algo que está a fazer uma mudança, e isto faz sentido. Agora, permanecer numa zona de drama e de dor, por mais razão que possa ter, é uma razão de ontem. E hoje pode acontecer, mas você hoje está completamente diferente daquilo que foi ontem. E hoje você devia fazer uma opção por ser melhor, por estar melhor, por deixar uma marca diferente na sua vida. E eu acho que se precisar da nossa ajuda, estamos cá para isso. E quando falamos aqui em crianças neste tema, Maria do Céu, uma boa mensagem para podermos lidar com o medo é tentarmos voltar um bocado à nossa gênese, não é? Tentar nos incorporar novamente nessa fase da vida em que éramos mais destemidos, não é? Uma terapeuta muito importante na minha vida e que me acompanhou durante muitos anos dizia-me assim: a Céu tem que brincar. E eu achava aquelas coisas, mas brincar o quê? Mas eu brinco com as minhas filhas? Não, é brincar e depois estar alegre pela brincadeira. Não é estar... Sentir-se criança outra vez. Sentir-me criança outra vez. Mas isto, uma pessoa leva às vezes, quando uma pessoa está assim muito focada, leva isto à expressão pura. Brincar, mas brincar como? Vou andar aos saltinhos, vou fazer isto? Não, é algo que nós começamos a incorporar na nossa vida, é que nos vai ajudar a usufruir melhor das coisas sem o drama da nossa autocrítica que nos vai dizer se somos capazes ou não somos capazes. Eu aos 50 anos coloquei um desafio a mim própria, e eu acho que cheguei aqui a falar, mas não vou repetir. Correu mal, dei cabo de um ombro. Correu mal. Claro, correu mal. Correu mal, deu cabo de um ombro, mas tentei. Exatamente, foi destemida. Sim, porquê? Porque tem a ver fazer alguma coisa diferente. Pode ser aprender uma língua, pode fazer uma atividade desportiva completamente fora da caixa, pode ser... O que convém é que seja completamente diferente e que você não tenha ideias pré-concebidas ou estereotipadas sobre esse processo. E vai ser difícil, claro que vai ser difícil, vai correr mal, mas sabe uma coisa? Tem que se descobrir a capacidade de brincar, de usufruir todo o processo, porque é isso, e isto também é extraordinário quando nós temos a sorte de vermos crianças a brincar num parque, vemos crianças a cair e a levantar-se, e a alegria e o sorriso cristalino que elas têm, e eu acho que não há nada melhor quando nós queremos voltar a esta parte da brincadeira, levar a vida com menos seriedade e levarmos as coisas que acontecem não como um ataque pessoal, porque aquilo que nós fazemos, isto é umas leis budistas, que é não levar a vida tão seriamente e não levarmos as coisas como ataques pessoais. Se nós fizermos isso, vocês vão ver a leveza que será a partir do momento, e conseguimos ver que até arrumar uma casa pode ser uma brincadeira, lavar os pratos pode ser brincadeira, porque a nossa forma, a nossa atitude perante isso vai mudar. Muito bem, Maria Céu, estamos quase no final do programa, reservamos os últimos minutos, que são poucos, para fazermos aquilo que dissemos no início, que é fazer uma ligação com isto, com o tema do programa anterior, que tinha a ver com as cicatrizes que a vida nos dá. Como é que podemos ligar estas reflexões que aqui hoje elencamos com esse tema das cicatrizes? Queridos ouvintes, nós devemos pegar na nossa história, nas nossas feridas e literalmente as nossas cicatrizes, e na nossa história de vida, as emoções negativas, os sentimentos negativos,
e ver o que é que nós conseguimos fazer com eles. O que é que, por muito que tenham feito na nossa vida, como é que eles estão presentes no nosso dia, hoje, agora. O que é que eles fazem em nós? E sabem o que é que eles fazem? Eles são só responsáveis por 100% das nossas mágoas, das nossas amarguras, das nossas frustrações, das poucas realizações. Nós não ouvimos a nossa voz interior porque damos espaço às premonições, intuições. O que é que elas dizem? Que você não é capaz, que vai correr mal, e que você não pode ser feliz, e que todos os outros têm sorte, e que você não. E eu pergunto, o que é que você faz todos os dias para ser mais feliz? O que é que faz todos os dias para sorrir? O que é que faz todos os dias para ver as coisas noutra perspectiva? Isto constrói-se todos os dias, 5 segundos todos os dias. Nós não pedimos nada mais que 5 segundos. Todos. E sabem o que é que basta dizer? Tenho as minhas cicatrizes, tenho as minhas histórias, so what? E então o que é que faz? Faz de mim uma pessoa com mais sabedoria, porque já vivi, porque não quero repetir as coisas más, e eu dentro dessas coisas todas negativas, eu aprendi lições, eu aprendi a valorizar o outro, a entender o outro, até a dar razão ao outro. Porque nós vivemos um bocado no nosso caminho e pensamos que nós somos os detentores de tudo, e não é verdade. E quando as coisas nos correm mal, nós até pensamos, o outro até tinha razão. Eu até me consigo pôr no lugar dele e vejo que ele até tinha razão disto e daquilo. E depois, queridos ouvintes, sabem o que é? É nós conseguirmos, e isto é um processo que precisa de ajuda, é que você conseguir colocar de lado estes dramas e em silêncio, pode ser com uma música, pode ser com um livro, uma caminhada, jardinagem, o que você gostar, e tentar perceber onde é que está a sua voz sábia, a sua voz que sabe quem é você, uma pessoa que vale a pena, que tem uma assinatura própria e que você está aqui por uma razão, porque se não fosse, já não estaria cá. E acho que nós devemos, acima de tudo, prestigiarmos-nos a nós próprios como seres humanos, e a partir daí valorizar cada passo que damos. E pronto, eu acho que a partir daí nós vamos perceber o lixo que nós deixávamos entrar, vamos perceber que o lixo entra, mas nós não damos tempo de antena, pode passar, e nós fazemos uma escolha. É difícil, mas basta só dizer, isto não faz sentido para mim. E se você disser isto muitas vezes, é a lei da atração. E se não faz sentido, não vai ter. Obrigado, Maria do Céu. Ficamos assim na edição desta semana com este tema, reflexões para tornar-se uma pessoa melhor. Fizemos também aqui a ligação com o programa anterior, com o tema do programa anterior, porque tem muito a ver, que era a questão das cicatrizes que a vida nos dá e que vai continuar a dar, e nós vamos pôr em prática durante esta semana estas reflexões e depois saber o efeito disso. É o desafio para os nossos ouvintes esta semana. Fechamos musicalmente com um tema que é um cover de um tema dos Bee Gees, que é o Emotions, com a Samantha Sang. É assim que fechamos a edição desta semana e contamos convosco dentro de 8 dias. Até a próxima semana.